Olá, pessoal. Vocês já ouviram falar em constitucionalismo abusivo? E em democracia militante? Nunca? Então espere um pouquinho que no programa de hoje nós vamos tratar sobre esses dois temas. Um dos temas mais discutidos no direito constitucional, não só brasileiro, mas também mundial, diz respeito às relações entre direitos fundamentais e democracia. Nesse debate, basicamente, existem duas grandes linhas. Numa primeira linha, se defende a ideia de que entre direitos fundamentais e democracia existem relações primordialmente de tensões. A gente encontra esse tipo de defesa no pensamento, por exemplo, de Robert Alexy, de Alexander Bickel, de Ronald Dworkin e também do constitucionalista português Jorge Reis Novaes, dentre tantos outros que eu poderia aqui citar. A premissa básica dessa linha é a seguinte: direitos fundamentais são limites da democracia, ou seja, ainda que a maioria da população, vamos imaginar, brasileira, queira, através de um procedimento deliberativo qualquer, vamos imaginar, através de um plebiscito, através de emenda constitucional, ou através da aprovação de uma legislação. Se a população quiser implantar a pena de morte, será possível? Não. Por quê? Porque direitos fundamentais são trunfos contra a maioria. Direitos fundamentais são cláusulas pétreas e, portanto, vão dizer a maioria não pode tudo. Existem determinados temas que estão fora da arena deliberativa. Ponto. Uma segunda linha para a gente trabalhar as relações entre direitos fundamentais e democracia, ela vai enxergar aqui a existência de um vínculo de interdependência, ou seja, uma conexão, uma convergência entre direitos fundamentais e democracia. A gente encontra também, por exemplo, no pensamento de Robert Dahl, no pensamento de Pérez Lunho, dentre tantos e tantos outros autores que a gente poderia fazer menção aqui. Ponto. O que a gente, então, deve extrair desse nosso pontapé inicial? Que direitos fundamentais são pressupostos da democracia e, ao mesmo tempo, direitos fundamentais são limites da democracia. Ou seja, em outras palavras, vamos imaginar, não existe democracia em estados que não respeitam e não asseguram direitos fundamentais. Não tem democracia sem reconhecimento de igualdade. Não tem democracia sem liberdade de expressão. Não tem democracia sem direito à informação. Não tem democracia sem direito à crítica, sem direito à oposição, sem direito à ampla participação popular, sem direito à organização de partidos políticos livres, sem direito à pluralidade das fontes de informação, e assim vai. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês são direitos fundamentais. E, portanto, a democracia sem esses direitos fundamentais não vai existir. Não vai existir. E, em contrapartida, vamos lá. É claro que nós não vamos ver realização de direitos fundamentais em estados autoritários. Última coisa que um ditadorzinho vai querer fazer é reconhecer direitos aos seus oponentes, é reconhecer liberdade de expressão, é reconhecer imprensa livre. E por isso que direitos fundamentais não florescem em estados autoritários. Opa, então tem essa mútua relação. Ok, então o nosso problema, quando nós tratamos disso daqui, não é falar de autoritarismo versus democracia. A questão que se coloca nesse tipo de análise está muito mais vinculada com democracia versus democracia. Em outras palavras, em qualidade da democracia, de acordo com o grau de implementação e realização dos direitos fundamentais, nós vamos poder falar de uma democracia que tem maior qualidade, que tem menor qualidade. Ponto. Ora, recentemente
fez muito sucesso no Brasil, um livro publicado pelo Levitsky e pelo Ziblatt, tratando sobre como as democracias morrem. Esse tema aqui é um tema relativamente recorrente no direito constitucional. Ele já aparecia nos estudos de Huntsman, ele já aparecia no próprio Robert Dahl, ele aparecia em boa parte dos constitucionalistas e teóricos políticos que, aqui no direito constitucional, estudavam justiça de transição ou toda a problemática da transição entre democracia e estados autoritários e de estados autoritários para a democracia, para tentar perceber em quais condições a democracia consegue se afirmar, em quais condições ela perde para o autoritarismo. Ela perde para o autoritarismo. Muito bem, então esse tipo de estudo não é recente. Mas como o livro do Levitsky e do Ziblatt ficou muito famoso, vamos pegar então as teses centrais deles para a gente então entender um pouquinho desse processo. Eu quase falei um pouquinho desse processo aqui no Brasil. A tese central do Levitsky e do Ziblatt vai dizer o seguinte: o principal inimigo da democracia não é o autoritarismo tradicional. Raramente, nos estados atuais, nós vamos ver as democracias morrerem por conta de um golpe de Estado. Dificilmente nós vamos ver atos de fechamento de Congresso Nacional, do Poder Legislativo, do Parlamento. Dificilmente nós vamos ver tanques na rua reprimindo o povo. Pode até acontecer, mas é muito mais difícil que esse tipo de manifestação de Estado autoritário ocorra. De acordo com a tese do Levitsky e do Ziblatt, então, o que nós vemos em termos de inimigo da democracia é uma erosão silenciosa, é uma erosão sutil do processo democrático. E como é que essa erosão acontece? Ela acontece, vamos lá, com o retrocesso de direitos fundamentais, com o retrocesso na liberdade de expressão, com a desqualificação da imprensa, dizendo que a imprensa não presta, a imprensa é comprada, a imprensa é fake news, a imprensa que eu não gosto. Também acontece através da intimidação de adversários políticos que se transformam em inimigos que devem ser eliminados. Acontece através de falhas internas nos partidos políticos, no processo de filtragem de candidaturas, o que tem a ver com a democracia interna dos partidos políticos. Acontece também quando nós temos forte interferência na estrutura e na organização partidária. Acontece também quando os governantes rejeitam as regras do jogo democraticamente produzidas, por exemplo, questionando o resultado de eleições, essas coisas todas. Enfim, o processo de erosão da democracia, isso aqui está meio que subentendido no discurso do Levitsky e do Ziblatt. É um discurso, na verdade, de erosão dos direitos fundamentais. E com isso, boa parte desse processo de erosão, ele ocorre no limiar da legalidade. Ele não é um ataque direto à institucionalidade. Vamos acabar com a Constituição, vamos fechar o Congresso Nacional, vamos prender os nossos inimigos políticos. Não, nós desqualificamos o inimigo político. Não precisa prender. Nós falamos que o que o inimigo político faz é fake news, não acreditem neles. Ou então, nós falamos que o que o inimigo político está fazendo é um crime contra a pátria. Ou nós vamos, então, fazer discurso de ódio, manifestações haters, né, que é exatamente isso, contra os inimigos para intimidá-los. Mas não,
exatamente através da via institucional proibir a manifestação da liberdade de expressão. Ou seja, a erosão da democracia ocorre nos limites da legalidade. Muito bem. Vamos juntar então essas coisas. Se democracia depende de direitos fundamentais, a erosão silenciosa desses direitos implica em ataque à democracia. Ponto. Juntamos as duas coisas, o que eu falei no primeiro momento com o que eu trouxe no segundo momento com a tese do Levitsky. E é isso que vem acontecendo nos estados autoritários de direita da atualidade em todo o mundo, aí incluo o Brasil. Muito bem. Onde entra então o conceito que eu propus para explicar para vocês ali no começo da nossa conversa, de constitucionalismo abusivo. O que é esse lance de constitucionalismo abusivo? Tem tudo a ver com o que nós estávamos falando. Essa expressão constitucionalismo abusivo, ela é relativamente recente. Ela vem do David Landau, em artigo publicado em 2013 na UC Davis Law Review. Basicamente, a tese central do David Landau é a de que o uso de institutos de origem democrática para ceifar o espaço do pluralismo em um determinado país configura um abuso do constitucionalismo. Então, ele é abusivo por quê? Porque nós estamos fazendo uso de instrumentos democráticos contra a democracia. E isso não pode ser admitido. Isso é um abuso, é uma distorção desses institutos. De uma certa maneira, Habermas já dizia, você não pode democraticamente deliberar contra a democracia. Tu não pode democraticamente deliberar pela extinção da democracia. Isso aí seria um limite. Ok. Essa expressão aqui, claro, ele vai propor algumas ideias contra o constitucionalismo abusivo no artigo dele. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês poderem acessar esse artigo do David Landau. Mais para frente, em 2015, Mark Tushnet também vai retomar essa expressão de constitucionalismo abusivo. Ele fala especificamente de constitucionalismo autoritário, quando ele vai dizer, de uma forma um pouquinho diferente, que regimes e modelos, medidas políticas que se utilizam das ferramentas da reforma constitucional para burlar repetidamente as normas superiores que limitam o poder, esses regimes configuram aqui uma espécie de constitucionalismo autoritário ou de constitucionalismo abusivo. O sentido é um pouquinho diferente daquele que tinha sido trabalhado anteriormente. Muito bem. Enfim, o que nós vemos acontecer no Brasil desde a Lava Jato? Naquela época já não se falava em lawfare. O que nós vimos acontecer com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff? O que nós vimos acontecer com as reformas trabalhistas, entre outras, do governo de Michel Temer? O que nós vimos acontecer no processo de eleição do presidente Bolsonaro e de tudo que vem acontecendo no governo dele? É exatamente a prática do chamado constitucionalismo abusivo. A utilização de instrumentos democráticos contra a democracia. É o povo que tem o direito democrático de liberdade de expressão e liberdade de manifestação, indo para a rua para pedir
intervenção militar, para pedir AI-5, ou seja, é um uso abusivo do direito fundamental contra a própria democracia. Ou então, quando nós vemos determinadas reformas tentando serem empurradas nesse momento de pandemia, dizendo assim, se a gente não passar essas medidas aqui, a gente não vai conseguir superar os problemas econômicos que vêm depois da pandemia. Perceberam? Não é inconstitucional, não é ilegítimo você fazer reforma constitucional, mas você fazer reforma constitucional dentro de um determinado contexto para minar direitos fundamentais, lançando mão de um momento excepcional, isso daí é um abuso das instituições democráticas. É claro que o mecanismo do impeachment ele está previsto na Constituição Federal, mas quando ocorre crime de responsabilidade, o que não aconteceu, vamos combinar e olhar para o passado agora com frieza na cabeça quem pensava de forma diferente, não é meu caso. O que aconteceu no impeachment da Dilma Rousseff não teve nada de crime de responsabilidade. Por favor. Então, o que é isso? É utilização de instrumentos democráticos contra a democracia. Esse é o constitucionalismo abusivo. O constitucionalismo abusivo, então, ele funciona como um dos principais inimigos da democracia, porque ele atua contra a democracia através dos instrumentos democráticos. Um pouco lembrando o que o Karl Popper falava do paradoxo da tolerância. Se a gente for tolerante com os intolerantes, vai acabar a tolerância, vai acabar a democracia. Basicamente é isso daí, né? Que ele vai tratar ali na sociedade aberta e seus inimigos. Basicamente é a mesma ideia, ok? Muito bem. E agora? Onde entra o conceito de democracia militante? O conceito de democracia militante foi trabalhado inicialmente por Carl Liebenstein num artigo de 1937. Também vou deixar o linkzinho aqui embaixo para vocês. Infelizmente, só tem em inglês, mas não é um texto de difícil compreensão. A ideia básica de Carl Liebenstein, olha só que loucura, era expressar a preocupação com algo muito similar àquilo que nós vivenciamos hoje. Liebenstein estava preocupado com a expansão do fascismo. Estava preocupado com a expansão do nazismo. Estava preocupado com a forma, essa expressão é utilizada por ele no artigo, vejam lá. Ele está preocupado com a forma sutil como o fascismo corrói as democracias. E que, portanto, como o fascismo, se utilizando de uma espécie de positivismo, se utilizando de técnicas interpretativas jurídicas, ele vai conseguir passar uma vestimenta de legitimidade nos seus ataques às instituições democráticas. Então, aqui, o Liebenstein ele vai identificar como é que vai ocorrer, ou como é que estava ocorrendo, na verdade, esse fenômeno de expansão do fascismo na Europa, qual era o modo de afirmação desse fascismo, tanto através do direito, da manipulação de técnicas jurídicas, mas também de estratégias políticas. E daí ele vai dizer, como é que a gente vai reagir a isso?
Será que uma reação meramente jurídica é possível? E o Levenstein, então, vai cunhar essa expressão de democracia militante no final da primeira parte do artigo dele. Esse artigo dele foi publicado em 2 partes, embora não seja muito longo, ele foi publicado em 2 partes. No final da primeira parte, ele vai cunhar a expressão de democracia militante, exatamente para dizer que, aí ó, nós temos que lançar mão desses também instrumentos democráticos e também de ações políticas contra o fascismo. Isso é Levenstein. Lá existia fascismo de verdade. Se alguém falar, mas hoje em dia não é fascismo de verdade, porque fascismo era um movimento do período entre guerras, historicamente limitado. Ok, então estou falando do Levenstein. Então ele estava preocupado com o fascismo. Então é uma reação das democracias contra esses movimentos fascistas, contra esses movimentos que silenciosamente vão minando a democracia. Se não me falha a memória, inclusive, tem uma passagem que ele diz assim, as constituições, elas se dão muito bem com os processos de mudança política que ocorrem em momentos pacíficos e que ocorrem de forma lenta. Os processos normais de mudança de Constituição, né? Porém, o constitucionalismo, ele não dá conta aqui de segurar processos mais traumáticos, processos mais fortes de transformação constitucional de democracia para estados autoritários. Por isso, então, que ele vai defender essa tese de que regimes democráticos, instituições democráticas, nesses processos turbulentos, ainda que silenciosos, de ataque à democracia, eles devem reagir de forma mais forte, ou da sua forma mais forte, né? Bastando lembrar que ele tinha vivenciado a ascensão do nazismo, ele tinha vivenciado Hitler aqui, lançando mão de instrumentos de exceção previstos na Constituição para, aos poucos, ir corroendo o regime. Gente, o que nós vemos hoje não é muito diferente. Então, o que eu poderia dizer para vocês é que a ideia de constitucionalismo abusivo, aqui, ela emerge, ela é uma manifestação muito presente nos dias atuais e que não é nenhuma novidade. Levenstein já tinha identificado isso lá no passado. Não tinha usado essa expressão. A gente não pode aqui fazer um anacronismo para falar Levenstein foi quem primeiro falou de constitucionalismo abusivo. Mas a ideia basicamente era a mesma. A ideia era basicamente a mesma. E a democracia militante, ela funciona como um antídoto a esse constitucionalismo abusivo. Ok. Estamos falando só de teoria? Não. Como é que a gente pode trazer essa discussão do constitucionalismo abusivo e da democracia militante para a prática? Alguns autores propõem isso daí, né? Em primeiro lugar, Daniel Sarmento e João Guilherme Pontes, né, em um artigo publicado, questão de 1 ou 2 anos, se não me falha a memória, eles abordam essa discussão e vão sustentar que boa parte das ideias
da democracia militante. Nós podemos colocar em prática, por exemplo, através do artigo 17 da nossa Constituição, que prevê que para a criação de partidos políticos, eles precisam expressar ideias comprometidas com o regime democrático e os direitos fundamentais. E, portanto, Daniel Sarmento e João Gabriel Pontes defendem o quê? Defendem que a democracia militante, ela possa barrar, ela possa obstar, nem que seja necessário buscarmos a via judicial, a criação de partidos políticos que expressamente façam discurso contra a democracia, que defendam AI-5, que defendam o autoritarismo, que defendam violação de direitos fundamentais, que defendam que mulheres são seres de segunda categoria, que defendam que índios não servem para trabalhar, índios só servem para comer e para engordar, ou seja lá o que for. São ataques aos direitos fundamentais realizados cotidianamente. Claro, mas isso, a análise do Sarmento e do Pontes, quando um partido político traz isso, essa proposta, traz esses valores de forma expressa, nós poderíamos obstar a criação desses partidos políticos. Então, Daniel Sarmento e João Gabriel Pontes vão inclusive além. Eles vão dizer que a gente pode, eventualmente, lançar mão dessa ideia para fazer o controle não apenas da criação de partidos políticos, mas também de candidaturas. No caso de candidaturas que diretamente afrontam ou façam um discurso contra as instituições, contra a democracia e contra os direitos fundamentais. Em um outro artigo um pouco mais recente, Cláudio de Souza Pereira Neto, ele vai retomar essa discussão do constitucionalismo abusivo e da democracia militante. E, basicamente, ele vai trazer uma outra proposta. Ele vai dizer que é exatamente nos momentos de constitucionalismo abusivo que nós devemos esperar ou cobrar um pouco mais de ativismo judicial. Então, o professor Cláudio, ele aposta aqui no ativismo judicial contra o constitucionalismo abusivo e vai, então, nessa linha, falar que, eventualmente, em contextos de constitucionalismo abusivo, nós poderíamos aqui inverter a ideia de presunção de legitimidade das leis, para falar, quando está claramente configurada a prática do constitucionalismo abusivo, essa erosão sutil dos valores da democracia, poderíamos atacar esse constitucionalismo abusivo, presumindo a inconstitucionalidade das leis, principalmente dentro de determinadas condições ou atos com determinadas características. Isso é uma tese muito legal e que é pouco trabalhada no Brasil. Isso já tinha uma construção anteriormente no direito constitucional norte-americano, só para fazer aqui uma referência, em que lá determinados atos que impliquem em restrição de direitos e liberdades individuais, principalmente liberdade de expressão, eles são presumidos inconstitucionais, ocorre uma inversão. Então, Cláudio quer trazer um pouco essa ideia aqui para falar também de inversão da legitimidade dos atos legislativos, presumindo a ilegitimidade. Ou, eu agora dando um passo além, né, invertendo não só a presunção de legitimidade da lei,
ou presunção de constitucionalidade da lei, mas também invertendo, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Só que isso dá um estudo à parte e dá um programa à parte que eu poderia, então, retomar num outro momento com vocês, porque daí a gente vai ter que partir para análise de determinadas categorias dogmáticas e daí o programa vai ficar muito grande. Ok, para encerrar, cabe fazer, então, menção ao fato de que essa ideia não é absurda, não é uma ideia esdrúxula. Raciocínio muito similar acontece quando nós falamos de discurso de ódio, quando nós afirmamos que liberdade de expressão não protege o discurso de ódio. E que, portanto, o discurso de ódio aqui é um limite que não pode ser ultrapassado pela liberdade de expressão. Isso foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil no julgamento do caso Elvanger. Então não seria absurdo fazer um raciocínio similar para nós então abordarmos essa discussão sobre presunção de ilegitimidade sobre democracia militante, na linha do Daniel Sarmento, do João Gabriel Pontes e, mais recentemente, proposta também pelo Cláudio de Souza Pereira Neto. Não só isso. Em decisão do final do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso acabou suspendendo a aplicação do decreto 10.003 de 2019 no julgamento da ADPF 622, onde exatamente ele faz menção expressa a esse conceito do constitucionalismo abusivo. Perceberam? Ele cita as características na decisão desse constitucionalismo abusivo. Só que daí o ministro Barroso, bastante cauteloso, vai falar: não sei se é bem, ele fala, a gente vê isso na Polônia, a gente vê isso na Hungria, não sei se é bem o que acontece no Brasil, mas por precaução, claro, né? Eu não quero se comprometer, mas por precaução, vamos levar em consideração que no Brasil a gente precisa tomar algumas cautelas. Então, essa é a ideia central aqui, em que a democracia militante aparece como uma resposta, como um antídoto ao constitucionalismo abusivo. Então, esses temas aqui podem ser aprofundados. Voltaremos em outros programas a essa conversa. E todos os textos que eu mencionei aqui, do Tushnet, do Landau, do Levenstein, do Daniel Sarmento, do Cláudio Souza Pereira Neto, do Levitsky, eu vou deixar link para vocês acessarem todos esses textos aqui embaixo. Pessoal, é isso daí. Então, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal e clica no sininho, porque toda semana nós teremos novidades sobre o direito constitucional. Até mais!